O Brasil antes da chegada dos protestantes. Antes dos missionários protestantes, batistas, presbiterianos, metodistas etc., chegarem no século XIX, o Brasil vivia uma realidade quase totalmente católica, ligada à estrutura do colonizador português. O Brasil era oficialmente católico. A religião obrigatória era o catolicismo romano. Isso não era só cultural, era lei. A Igreja Católica tinha apoio total do governo. Padres eram funcionários do Estado. Religiões não católicas eram proibidas ou perseguidas. Nenhuma igreja protestante podia ser aberta oficialmente. Isso durou até 1890, quando veio a liberdade religiosa. Quase ninguém tinha Bíblia. A leitura da Bíblia não era comum. Poucas pessoas sabiam ler. A Bíblia era rara, cara, e geralmente em latim. A Igreja Católica era quem explicava a fé ao povo. Protestante chegar com Bíblia na mão foi um choque cultural enorme. O país tinha 3 pilares religiosos. Antes dos protestantes chegarem, o cenário era assim: catolicismo, religião oficial; crenças indígenas, religiões africanas, trazidas pelos escravizados. Mas oficialmente, só o catolicismo era permitido. Sociedade muito ligada ao clero. O padre e a paróquia controlavam praticamente tudo. Registros de nascimento, casamentos, funerais, festas da cidade, escolas, quando existiam. A vida girava em torno da Igreja Católica. Evangelização protestante era proibida. Antes de 1800 e poucos, quem tentasse pregar outra fé podia ter expulsão, prisão, processo na justiça, culto destruído. Por isso quase não havia presença protestante oficial antes da vinda dos missionários americanos e europeus no século XIX. O ambiente religioso era de pouca diversidade. Em resumo, não existiam igrejas evangélicas. Não existia liberdade de culto. Não existiam debates teológicos públicos. A fé do Brasil era praticamente uma extensão da fé portuguesa. Foi só com a chegada dos protestantes que começa tradução e distribuição da Bíblia, pregação pública, escolas protestantes, debates sobre fé pessoal, igrejas autônomas, fortalecimento da liberdade religiosa. Antes dos protestantes, o Brasil era totalmente católico por lei, com pouca educação e pouca Bíblia, sem liberdade religiosa, com presença indígena e africana, mas reprimidas, sem igrejas evangélicas, sem missionários, sem cultos públicos não católicos. Os protestantes chegam num país onde evangélico era algo totalmente novo. Como foi a chegada dos primeiros protestantes no Brasil? Os primeiros protestantes chegaram aos poucos, em ondas diferentes. Primeira onda, colonos calvinistas, século XVI. Os franceses huguenotes, protestantes, vieram com a França Antártica em 1555, no Rio de Janeiro. Eles trouxeram pastores, traduziram textos, mas foram expulsos pelos portugueses católicos em 1567. Depois vieram holandeses calvinistas para o Nordeste, de 1630 a 1654, que também trouxeram culto, escolas e liberdade religiosa limitada. Mas quando os holandeses foram expulsos, tudo acabou. Essas duas tentativas não deixaram igrejas permanentes. Segunda onda, protestantes estrangeiros no século XIX. Depois de 1808, com a abertura dos portos, começaram a chegar ingleses, alemães, americanos. Eles podiam viver aqui, mas não podiam evangelizar brasileiros, só fazer cultos para suas colônias. Terceira onda, missionários que vieram para evangelizar, de 1850 a 1900. Aqui começa o protestantismo que ficou. Missionários presbiterianos, 1859. Achel Green Simonton. Fundou igreja, seminário e jornal. Missionários metodistas, 1867. John Granberry. Organizaram escolas e pregavam em português. Missionários batistas, 1881. William e Anne Bagby. Issachar e Clay Taylor.
Organizaram a primeira Igreja Batista do Brasil, em 1882. Essa foi a chegada real que transformou o Brasil. Anos depois chegaram ao Brasil Gunnar Wingren e Daniel Berg em 1910. Surgindo o pentecostalismo, mudando de vez a cara do Brasil. Como o povo reagiu aos missionários? A reação foi dividida. Vou te explicar. Reação do povo simples. Muita gente ficou curiosa. Por quê? Eles traziam Bíblias em português. Pregavam sem cobrar. Visitavam pessoas de casa em casa. Falavam de salvação, perdão e relacionamento com Deus. Tratavam todos iguais, ricos, pobres, escravos, mulheres. Isso atraía muita gente que nunca tinha tido acesso direto à Bíblia. Reação da Igreja Católica da época. A Igreja Católica era oficial e não via com bons olhos a chegada dos protestantes. O que aconteceu? Missionários foram perseguidos. Cultos eram proibidos ou atacados. Livros eram queimados. Alguns pastores eram ameaçados. Moradores tinham medo de serem expulsos da comunidade se convertessem. Por isso os primeiros cultos protestantes eram em casas, discretos. Reação das autoridades. Antes de 1890, liberdade religiosa não existia. Assim, alguns protestantes eram presos por pregar. Cultos eram interrompidos. Abrir templo precisava licença especial, raramente dada. Mas depois da proclamação da República, 1889, com separação entre Igreja e Estado, eles tiveram liberdade total. O impacto dos evangélicos no Brasil. O impacto foi enorme e mudou a história do país. Trouxeram a Bíblia ao povo. Os protestantes traduziram, distribuíram, ensinaram leitura da Bíblia. Criaram escolas e influenciaram a educação. Presbiterianos, batistas e metodistas criaram colégios, internatos, seminários, editoras, jornais. Trouxeram ensino moderno, alfabetização e estudo crítico. Defendiam liberdade religiosa. Ensinaram separação entre Igreja e Estado. Liberdade de consciência. Direito de escolher a fé. Hoje isso parece normal, mas na época era revolucionário. Evangélicos trouxeram música congregacional, jornais cristãos, ações sociais, hospitais, orfanatos, missões em favelas e sertões. Também combateram alcoolismo, escravidão, muitos eram abolicionistas. Ignorância religiosa. Crescimento explosivo no século XX. O protestantismo virou uma força nacional. Milhões de membros. Milhares de igrejas. Movimentos de avivamento. Música gospel. Influência na cultura. Impacto político. Hoje os evangélicos são quase 1/3 do Brasil. É apenas um resumo da chegada dos evangélicos no Brasil. Hoje existem muitas igrejas, mas antigamente o que predominava era a Igreja Católica, e não havia liberdade religiosa. Obrigado a todos. E Deus o abençoe.